Pessoal do quarto ano, a minha aula de português hoje vai ser bem rapidinha, porque a gente está continuando, né? Já fizemos ali até a página 179. A tia Fátima vai passar para a página 180 e aqui está falando de animais em extinção, que claro que todo mundo sabe, vocês sabem, né? Mas aqui tem até nesse quadro uma explicação. Aí depois, tia Fátima vai explicar aqui para baixo, que depois vai ter uma atividade. Então, tá escrito aí: quando dizemos que uma espécie está ameaçada de extinção, quer dizer que ela está deixando de existir, ou seja, está havendo uma diminuição muito grande no número de animais das suas populações. Com isso, sabemos que aquela espécie poderá desaparecer em breve, caso não seja protegida, que é o caso da ararinha azul, que quem assistiu o documentário viu lá, que tem todo um projeto para preservar em cativeiro, nascer em cativeiro e depois adaptá-las antes de soltar na natureza, adaptá-las fechada ainda para elas voltarem para a natureza. Então é um projeto todo especial para não deixar a espécie desaparecer, né? Então, quando está ameaçada de extinção, é que ela pode desaparecer. Só que aí, né, vários animais que correm o risco de extinção, na maioria das vezes por causa da ação do homem, existem projetos para fazer com que não desapareça. Porque quando desaparece, há todo um desequilíbrio nessa cadeia alimentar ou na natureza, né? Então, é o que está falando aqui. Por isso que existem vários projetos que trabalham, né, lutam para não deixar desaparecer de vez da natureza, né? É o caso da ararinha azul, né, que tem esse projeto e eles, né, estão adaptando para elas voltarem para a natureza. Então, gente, olha aqui, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil lidera o ranking mundial de extinção de aves. Essa colocação do Brasil para a gente é muito triste, né? Um país imenso, que era uma imensidão de floresta, liderar esse ranking de aves em extinção é muito triste para nós brasileiros, né? E agora a gente está vendo aí que com essa pandemia, os homens estão, né? Os seres humanos estão mais fechados, a natureza está até se recuperando, né? A gente tem visto aí aos pouquinhos que os animais estão mais livres, né? Estão aparecendo mais. Por quê? Porque o homem não está praticando toda aquela coisa de destruir a natureza. Ainda está acontecendo, sim, em menor proporção por causa da pandemia. Então, gente, isso daí depende de cada um também, né? A gente tem que fazer a parte da gente, por mínima que seja. Um lixo que um papelzinho que a gente joga no chão, né? A gente está contribuindo para poluir rios. E aí o que vai sumir? Espécies de rios, que são os peixes. Então, precisamos fazer a nossa parte, por menor que seja. Ah, mas eu só eu. Se todo mundo pensar, só eu que joguei esse papelzinho no chão. Se
o planeta inteiro pensar assim, o planeta inteiro vai ser um lixão, né? E, eu cortei só um galinho da árvore. Se todo mundo pensar isso, vai acabar com as árvores do planeta. Então, por menor que a gente considere a nossa atitude de destruir alguma coisa, por menor que seja, a gente está contribuindo para extinção de espécies vegetais, animais, porque é um ciclo e vai chegar lá nos animais. Então, consciência de que a gente precisa fazer a parte da gente também, ok? Então, olha, nosso país também tem a maior diversidade do mundo de espécies desses animais. Diversidade quer dizer diferentes espécies, né? Por que a gente não cuidar? É tão lindo, é tão importante. Mas é um bichinho à toa que não serve para nada, não dá nem para criar em casa. Mas e se acabar? Vai dar todo um desequilíbrio na natureza. Eu falei que essa coisa da gente ficar em casa, eu amo tucano, amo. Paro para ver voando, paro para ver onde está. Eu não sei se a gente, né, as pessoas mais em casa estão dando mais liberdade para essas aves. Eu tenho visto tucano aqui perto de casa. Ai, que coisa mais linda. Fica num poste. Aí ele tem um som diferente, né? Que agora eu já aprendi que é do tucano, porque uma primeira vez eu levei susto. E eu vou ali no meu portão para ficar olhando. Enquanto ele não voa, eu não paro de olhar, de tão lindo que eu acho. Então, vamos preservar, fazer a nossa parte, né? Então, olha, aqui tem algumas questões, não é para ser respondida não, é para gente pensar. Quais são as maneiras de proteger os animais ameaçados de extinção? A gente, por menor que seja, as nossas atitudes acabam se tornando um grande motivo para extinção. Então, vamos cuidar de um papelzinho que a gente joga no lixo, no chão. Vai no lixo, tá? Porque se todo mundo pensar assim, vai acabar tudo. Então, vamos fazer a nossa parte, mesmo que a gente considere que seja uma atitude muito pequenininha. Isso daqui não vai prejudicar. Se todo mundo pensar igual, vai virar um montão de lixo, de destruição, né? Que a gente pode evitar com essas pequenas atitudes da gente, ok? Como a ação humana destrói o habitat dos animais e colabora com os processos de extinção das espécies. Um galinho que a gente quebra de uma árvore, ali podia ter o início de um ninho para o passarinho colocar seus ovinhos. Então, para que destruir um galinho da árvore? Não é necessário. Então, estou falando atitudes. Não é grande. Destrói as florestas. Mas eu não estou indo lá na floresta, tá? Então, vamos pensar no nosso dia a dia, né? Quebrei o galinho dali. Um galinho bobinho. Vai saber se o passarinho já estava juntando as palhinhas ali para fazer um ninho naquele galinho e você quebrou o galho. Ou eu quebrei o galho, né? Então, pensar no nosso dia a dia, não precisa pensar lá na floresta. Na floresta a gente sabe que, né? Mas se a gente começar tendo consciência nas mínimas coisas, nós não vamos chegar lá na floresta. E se vocês forem pensando, vocês vão crescendo e nunca vão lá destruir uma floresta, poluir um rio, matar uma ave, né? Ok? Por que não é correto manter animais silvestres em casa? É a mesma coisa de pegar um cachorrinho nosso que está acostumado em casa e soltar ele lá na floresta, ele não vai saber sobreviver, não é? É a mesma coisa. A gente vai colocar um animal que está acostumado na floresta dentro da casa da gente. Mas eu dou a comidinha para ele, eu cuido dele. Mas não é
lugar dele, né? É a mesma coisa da gente. A gente está acostumado com a nossa casa, viver na cidade, frequentar a escola, né? Frequentar lojas, agora não, né? Mas frequentar a escola, lojas, praças e colocar a gente lá na floresta. Senão a gente não vai saber sobreviver lá, né? Porque não é o nosso lugar de origem. Então, mas é tão bonitinho, vou criar aqui dentro de casa. Às vezes prende, né? Ele fica preso, porque ele está acostumado a viver em liberdade na natureza, na floresta. Aí, para você não perder, pra gente não perder, eu tô falando você, mas é no geral, né? Aí você prende para ele não fugir. Olha que judiação, né? Então é a mesma coisa. Pensem no cachorrinho todo peludinho, todo bonitinho que vocês têm na casa de vocês. Fala, vou levar ele lá para a floresta, que ele vai saber se virar lá. Não vai, não é o lugar dele. Assim como o caminho inverso, trazer animais silvestres para viver dentro da casa da gente. Ele vai até sobreviver, mas não vai ser feliz, ok? Agora, aqui na página 180, que a tia Fátima está falando, tem um jogo da memória, que a tia Fátima vai querer que vocês façam, porque desse trabalho aqui, desse joguinho, a gente vai fazer uma atividade. Então, tem cartas no material complementar, página 291, 293, 294, ok? 291, 293, 295, acho que eu falei 4, 295. Então, tem um modelo aqui da cartinha. Vocês vão ver a imagem do animal, são animais em extinção, hein? Que estão correndo perigo de extinção. E são, olha lá, deixa eu ver se aqui tá falando, animais brasileiros. Então, são os animais que estão correndo risco de desaparecer aqui no Brasil. Então, gente, tem a imagem, tem uma parte que tá junto, que traz características desse animal. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão separar a imagem das informações. E vocês vão brincar em casa do jogo da memória, vocês sabem, né? Vocês têm que ler as características, associar. Depois, vocês vão misturar as cartas e tentar encontrar a imagem com as características. Quem tiver mais cartinhas juntas, né, ganha o jogo. Então, vocês vão cortar lá, separar a imagem das características. Por exemplo, aqui, ó, a araraju é o nome dessa ave. Quais são as características? Ave com penas verdes e amarelas, bem da cor da nossa bandeira, né? Região, Amazônia brasileira. Então, tá na floresta da parte da Amazônia aqui no Brasil. Causas da extinção: tráfico de animais, o povo pega para vender, e desmatamento da Amazônia, que eles vão perdendo o seu habitat. Então, quando encontrar o par correto, leia as informações, no caso não vão ser com os colegas, em casa, façam com alguém, porque nós vamos fazer uma atividade aqui, depois eu vou dar essa atividade para fazer amanhã. Então, eu vou deixar para vocês cortarem essas cartinhas, porque amanhã a tia Fátima vai explicar o que eu quero que faça. Porque depois já vou dar uma explicaçãozinha para vocês já irem pensando. Vocês vão escolher um desses animais que estão lá nessas páginas, que estão correndo risco de extinção no Brasil. E aí eu vou pedir para vocês escreverem uma carta como se vocês fossem essa ave,
para governantes do Brasil. E aí, hoje, a tia Fátima quer que vocês só cortem e joguem em casa com alguém, tá? Porque amanhã eu vou pedir para vocês escreverem uma carta, tem até um videozinho, tá? O vídeo até fala o terceiro ano, é porque vocês aprenderam a escrever carta no terceiro ano. E aí vai só lembrar para vocês as características de uma carta. Hoje em dia tem WhatsApp, tem um monte de coisa para você se comunicar com outra pessoa, mas a carta ainda é interessante. Então vocês já vão pensando qual animalzinho vocês querem representar. Vocês vão escrever como se vocês fossem esse animalzinho que está correndo risco de extinção. E vão escrever uma carta para os governantes pedindo providências para ele não, para vocês, no caso, não acabarem de vez. Mas hoje, não precisa escrever a carta hoje. Hoje eu só quero que vocês cortem as cartinhas do jogo da memória. Pensem qual animalzinho que vocês gostariam de ser. Amanhã eu vou postar para vocês uma explicação de carta para vocês lembrarem, porque vocês estudaram no terceiro ano carta, ok? Aí eu vou explicar com detalhes para vocês fazerem essa cartinha para a tia Fátima corrigir. Mas hoje é só cortar o jogo da memória, brincar com alguém em casa e já pensar num que vocês queiram ser, e aí amanhã a tia Fátima vai postar o vídeo e explicar aqui na aula, ok? Então, a minha aula hoje é essa, e amanhã eu volto para explicar sobre a carta que vocês vão escrever, ok? Então, beijos, por favor, cortem as cartinhas e brinquem em casa, leiam as características, leiam a causa, os motivos, né, as causas da extinção desses animaizinhos, para ficar informado, para amanhã ter dados para tia Fátima explicar o que vocês vão escrever, ok? Beijos, então até a próxima aula.